Glória a Deus, eu queria falar com você sobre esse momento, o momento que nós estamos de volta a casa, não é? Estamos começando a voltar e, como eu falei, eu acredito que vão ser tempos novos, tempos de coisas novas. Deus está realizando coisas tremendas. Quando eu comecei a pensar numa palavra para ministrar hoje, o Espírito Santo me levou a esse texto em Joel. Eu acredito que esse texto ele fala bastante daquilo que está acontecendo nesses dias. É um texto profético, é um texto tão impactante para mim. Eu acredito que Deus vai falar muito com você através desse texto. E o que eu quero falar hoje, qual é o tema dessa ministração? A nova casa. A nova casa que Deus está preparando. A nova casa que nós estamos preparando para Deus. E esse texto em Ageu fala um pouco sobre isso. Ageu 2, de 6 a 9, diz assim: presta atenção nessa profecia, porque essa profecia é para mim, essa profecia é para você também. Ageu 2, 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para esse templo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Uau! Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Gente, parece que esse texto foi escrito para esses dias, não é? Parece que o cumprimento dessas palavras, elas estão acontecendo nesses dias. O Senhor começa falando: olha, vai chegar um tempo em que eu vou sacudir tudo. Eu vou sacudir a terra, eu vou sacudir o mar, eu vou sacudir as nações. Todas as coisas vão ser sacudidas, todas as coisas vão mover do lugar. E é exatamente isso que nós estamos vivendo nesses dias. A economia foi sacudida, as nações foram sacudidas. Eu estava conversando com o Valdir, que agora abriu ali a entrada novamente para que as pessoas possam entrar nos Estados Unidos, mas os países estavam fechados, era impossível entrar em determinados países, porque muita coisa mudou. A forma da gente se reunir mudou, né? Dá uma olhadinha aí para o lado, né? Talvez você que está aí na internet, né? Você está experimentando um tempo novo. Uau, tantas coisas foram sacudidas, tantas coisas foram mudadas, por um propósito de Deus. Porque Deus está fazendo algo novo, Ele quer construir algo novo, Ele quer derramar um novo nível de glória, Ele quer desatar um novo nível de poder. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho percebido que nós estamos chegando cada vez mais perto do tempo do fim. E as coisas estão se cumprindo, as palavras estão se cumprindo. E aí é tão diferente, né, a forma como às vezes a gente começa a ver as coisas, ver a vida, ver a nossa família. Esses dias eu estava em casa conversando com meu filho David. E eu estava revisando para uma prova, ele ia fazer prova de ciências. E ele estava vendo o ciclo de vida dos seres humanos e dos animais. E qual é o ciclo de vida? Vamos lá, filho, você sabe? Bom, primeiro nasce, e depois se desenvolve, e depois se reproduz, e depois morre. Aí ele olhou bem para minha cara e falou assim: pai, você vai morrer? Eu fiquei na dúvida, você está me chamando de velho? Não. Mas aí eu fiquei na dúvida do que eu ia responder para ele, sabe por quê? Porque sinceramente, gente, eu não sei se eu vou morrer ou se Jesus vai voltar antes. Eu não sei. Eu falei assim: filho, eu não sei. Eu não sei. Se Jesus não voltar antes, eu morro. Mas eu estou meio desconfiado que Jesus vai voltar logo. A
A forma da gente pensar nesses dias começou a ficar diferente, porque a gente começa a perceber que há sinais da vinda do Senhor. E Jesus uma vez ele falou assim: olha, vocês precisam prestar atenção nos sinais. Vocês precisam prestar atenção nos sinais. Porque muitas vezes vocês sabem interpretar se vai chover ou não. Você sabe interpretar se vai ter um tempo bom ou não. Mas vocês não conseguem interpretar e não conseguem perceber os sinais dos tempos. Amados, nós precisamos estar conectados, porque essa palavra é uma palavra para nós hoje. E é uma palavra tão séria que o Senhor encerra assim, dizendo: foi eu, o Senhor, quem falei. Essa é uma palavra profética tão profunda, que deve levar a gente a refletir, que deve levar a gente a avaliar. O que Deus está querendo fazer? Deus está querendo fazer algo nas nossas vidas, Deus está querendo fazer algo nesse tempo. E a palavra aqui, ele fala do templo, e o templo do Senhor é você. O templo do Espírito Santo sou eu, é você. Então ele está falando de nós, ele está falando desse tempo. E eu quero compartilhar um pouco a respeito disso. Eu quero compartilhar um pouquinho a respeito desse momento que nós estamos vivendo, tentar entender algumas coisas que está escrito aqui no contexto de hoje. E entender um pouquinho da história, porque quando a gente entende a história, a gente vai entender o contexto. Quando a gente olha na Bíblia, nós vamos ver que muitas coisas acontecem na Bíblia e elas parecem que são cíclicas, sabe? Parece que há ciclos em que essas coisas acontecem e elas se repetem. Para quê? Um dos objetivos de termos registros assim da Bíblia é para que nós possamos aprender com os erros, aprender com os acertos e fazermos e correspondermos de acordo com aquilo que Deus espera de nós. E esse texto é um texto profético que tem essa característica. Muitas profecias, elas têm essa característica de ter um cumprimento histórico, um cumprimento que é contextual, dentro do contexto daquilo que está acontecendo, mas também ela tem um contexto messiânico. Apesar de haver um cumprimento histórico local, também aponta para um contexto que falava a respeito de Jesus e da primeira vinda de Jesus. E além disso, existem alguns textos que vão aplicar ainda trazendo uma perspectiva profética, escatológica para o fim dos tempos. Esse versículo, ele consegue abranger esses textos. Eles abrangem uma profecia que aconteceram naquela época, eram coisas históricas que aconteceram naquela época, aconteceram na vida de Jesus, houve um contexto messiânico. Quando a gente olha para a vida de Jesus, houve o cumprimento dessa palavra de uma maneira bem completa, porque Jesus, quando ele veio aqui na terra, é muito interessante que um dos motivos dele ter sido crucificado, uma das acusações, é que ele falou assim: eu vou destruir esse templo e eu vou levantá-lo em 3 dias. E uma das coisas que aconteceu foi que Jesus morreu. Ele era o templo vivo de Deus e ele ressuscitou. E a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Uma coisa foi Jesus estar aqui como ser humano, em carne e osso. E outra coisa foi quando ele ressuscitou. Um novo nível de glória foi desatado através desse momento. E aconteceu profeticamente isso na vida de Jesus. E esse texto também, ele fala de algo profético que vai acontecer conosco, como templos, como pessoas e como igreja. Há um nível de glória muito grande que está por ser derramado. Antes da volta de Jesus, algo fantástico vai acontecer no meio da igreja. Vai acontecer, essas coisas todas estão acontecendo, está sendo tudo sacudido. Eu vou falar para você, vai ter mais coisas que vão ser sacudidas. Os poderes humanos, as estruturas humanas vão ser sacudidas. E nesse momento do sacode, muitas pessoas estão sendo provadas. Quantas pessoas estão sendo provadas nesse tempo? Quantas pessoas hoje, durante esse tempo, se afastaram dos caminhos do Senhor, porque na verdade estão sendo chacoalhadas. Glória a Deus,
pela sua vida que está aqui, glória a Deus pela sua vida que está aí conectado, porque você é fiel, você permanece apesar das lutas. E é muito interessante, gente, eu não sei quanto a você, mas eu percebo isso. Hoje nós estávamos na hora do almoço em casa, nós estávamos agradecendo a Deus justamente por isso. Meu Deus, nesse tempo em que tantas coisas estão sendo sacudidas, tantas coisas estão sendo mudadas, o Senhor tem guardado as nossas vidas em paz, o Senhor tem guardado a nossa família em paz, não nos tem faltado nada, pelo contrário, nós temos crescido no nosso relacionamento, temos crescido em Deus, temos crescido na sensação da presença de Deus na nossa vida, no óleo, na unção. Uau, que coisa tremenda! E eu acredito que você também está experimentando isso, porque essa é uma marca que vai acontecer naqueles que creem, naqueles que fazem parte do povo de Deus. Não vai faltar unção na tua vida, pelo contrário, vai haver mais unção, vai haver mais poder, você vai ver mais curas, você vai ver mais sinais, não somente ver, você vai ser um agente desse poder sobrenatural, porque a promessa de Deus é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então deixa eu falar uma coisa para você, esquece tudo que você já viu, esquece tudo que você já presenciou de Deus, porque vem coisa muito maior, é muito maior o que vem. E é por isso que Deus está sacudindo, Ele está identificando, e Ele está levantando e preparando, adornando a sua noiva. Ele está edificando o templo, e o templo está sendo edificado, está sendo construído, para receber o peso da glória. Você está entendendo por que o Senhor está mandando um terremoto para todo quanto é lado? Porque para receber o peso da glória, precisa ter estrutura sólida. Deus está preparando a sua vida com estrutura sólida para Ele vir com nível de glória como nós não experimentamos ainda, como na terra, a terra ainda não experimentou. E essa não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu, o Senhor, falei. Eu quero que você entenda um pouco do contexto histórico, porque quando a gente aprende com o contexto histórico, nós vamos entender o que Deus quer fazer aqui hoje. Nós vamos entender profeticamente as coisas que vão acontecer. Como eu falei, as coisas muitas vezes são cíclicas. E nós vamos ver a postura do povo de Israel nesse momento. E isso vai nos ajudar a ter posturas corretas para realmente podermos fazer parte desse tempo. Sabe, como eu falei para você, essa profecia ela foi dada num contexto histórico. Eu não sei se você conhece, acredito que sim. Essa profecia, Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas que existiram no pós-exílio. O que é isso? O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia e depois passou a ser cativo do Império Persa, enfim. Eles foram afastados, eles haviam sido afastados de Jerusalém, eles tinham sido tirados do seu país, e eles ficaram por 70 anos exilados. Eles ficaram por uma quarentena por 70 anos, onde Deus sacudiu tudo. Deus sacudiu toda a estrutura deles, os levou para um outro local. E depois de 70 anos, um imperador chamado Ciro, um imperador persa, ele fica sabendo que Isaías tinha profetizado a respeito dele 400 anos antes, e que ele seria um agente de restauração do povo de Israel. E ele então emite uma autorização ao povo de Israel para voltar, para reconstruir o templo, porque durante o período de Nabucodonosor, quando o povo foi levado cativo à Babilônia, Nabucodonosor destruiu o templo. E o templo de Salomão, que havia sido construído, ele era referência da presença de Deus ali em Israel. Os sacrifícios, o centro de culto daquela época era o templo. E ele foi destruído e o povo então foi exilado por 70 anos. E então, depois de 70 anos, Ciro, ele permite o povo voltar e o povo começa a voltar. Eles começam a voltar. E quando eles chegam ali, eles veem o templo em ruínas. Não estava mais do jeito como eles tinham visto. Alguns nem tinham visto antes.
porque haviam passado 70 anos, mas as pessoas mais velhas, os mais idosos, eles tinham visto como era o templo. Aquele templo ele era lindo, gente. Ele era um templo que seu interior todo era revestido de ouro. Você consegue imaginar o chão, o piso, o teto, as paredes, tudo de ouro. E havia uma grandeza, uma beleza fantástica. E quando aquele povo chega, eles veem só ruínas. E quando eles voltam da quarentena, não estava mais do mesmo jeito. E eles começaram então a construir, a levantar, a fortalecer os alicerces. E olha aqui em Esdras, capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha o que aconteceu quando eles estavam lançando os alicerces. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e outros chefes de famílias mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choravam alto quando viram os alicerces do templo. Mas outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. O que aconteceu? Quando eles começaram a mexer ali, trabalhar no alicerce, os antigos, eles começaram a chorar, as pessoas mais velhas que tinham visto o templo antigo. Eles falaram: meu Deus, olha o que aconteceu. Nunca nós vamos conseguir levantar e restaurar o templo no nível de glória que ele teve antes. Por quê? Porque ele foi levantado num tempo onde Salomão, ele tinha muito ouro, havia muita riqueza, havia muitos recursos, e naquele momento o povo não tinha recursos, o povo estava pobre, a cidade estava devastada, os muros estavam derrubados, e eles começaram a chorar. E eles começaram a chorar, porque eles estavam olhando para o passado. E os jovens, aquelas pessoas que estavam ali, que estavam chegando, eles começavam a gritar de alegria: uhul! Vamos construir! O templo vai ser restaurado! E houve uma mistura ali de sentimentos. Imagina, gente chorando e gente gritando ao mesmo tempo. E houve inicialmente uma resistência, e por aproximadamente uns 6 anos a obra ficou parada. A obra ficou parada porque havia essa dicotomia, essa dualidade. Gente, mas como que nós vamos construir? E o que vai ser construído não vai nem se comparar àquilo que vai ser, aquilo que o templo já foi. E nesse momento Deus levanta esses profetas. E um deles, Ageu, Zacarias e Malaquias. E eles começam a profetizar para Zorobabel. Zorobabel era um governador que estava ali coordenando aquele projeto. E ele começa a falar assim: olha, não olha, desconsidera aquilo que você viu lá no passado. Talvez aos seus olhos você está vendo uma coisa pequena. Mas o que eu quero falar para vocês é que uma glória muito maior do que a primeira casa está vindo. Está vindo. Então comecem a trabalhar. E diante dessa profecia e debaixo dessa profecia, gente, eles começaram a edificar aquele templo, começaram a reedificar, e num tempo muito rápido eles conseguiram levantar aquele templo. E de fato, aparentemente o templo não tinha muito a ver com o templo antigo, que tinha uma estrutura natural muito gloriosa, mas tinha a glória, a presença do Senhor fazendo toda a diferença. E eu quero aprender com essa história algumas coisas que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Sabe aquela forma de viver a igreja do tempo passado? Nós estamos voltando, amados. Nós estamos voltando, mas nós não vamos voltar para o mesmo. Nós não vamos voltar para o antigo. Se a sua perspectiva é: nossa, as coisas vão voltar a ser exatamente do jeito que era, faz assim para a pessoa estar, sei lá,
Não. Porque Deus é um Deus de novidade de vida. Uma das coisas que Ele está fazendo é sacudir para que nós possamos entrar numa nova dimensão, numa forma nova. E muitas vezes, aparentemente, não vai ser tão assim, não vai ser tão glamuroso, não vai ser, quer um exemplo? Não é muito melhor a gente ter esse lugar completamente abarrotado, a gente poder abraçar as pessoas, a gente poder, não é? Não está podendo. E aí algumas pessoas olham uma situação como essa e começam a chorar. Mas sabe o que está acontecendo nesse mesmo tempo? Algumas pessoas estão tendo experiências com Deus que nunca tiveram antes na sua vida. Porque estão entendendo que essa situação nova está nos empurrando para novas experiências e novas coisas em Deus. Então o que eu quero falar para você pare de olhar para o passado. Fala a pessoa que está do seu lado, para de olhar para o passado. Aqueles velhos, eles ficavam olhando para o passado. Mas antes era melhor. Antes tinha isso. Antes tinha aquilo. Esquece o antes, esquece o passado. Porque Deus tem coisas novas para a gente. Ele não quer que nós ficamos parados no passado. Muitas vezes nós nos acomodamos, ficamos parados em algumas coisas, quando nós devíamos estar avançando. E é por isso que muitas vezes Deus ele sacode. Eu acredito que nós vamos voltar em breve a ter um tempo em que a igreja vai estar junto, a gente vai poder abraçar, mas vai ter muita coisa nova, vai ter muita coisa diferente. Vai ter muita coisa diferente. É preciso ter olhos para ver. É preciso ter olhos proféticos. É necessário ter olhos proféticos. Porque aquelas pessoas que não tiveram olhos proféticos estavam chorando quando a glória de Deus estava caindo naquele lugar. Perderam o tempo da visitação. Meu amado, não perca o tempo da visitação, não perca o tempo que está acontecendo. Olha, nós estamos voltando para algumas coisas, mas nós não vamos voltar a fazer as coisas do mesmo jeito como eram antes. Porque, em primeiro lugar, Deus mudou a cada um de nós. Cada um de nós aqui tem tido experiências de transformação na nossa vida. Hoje você não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo. A igreja não é mais a mesma. Nós temos visto uma igreja fiel. Nós temos visto uma igreja que paga o preço. Talvez nesse tempo Deus fez um limpa, sabe? Tem muita gente talvez não vai voltar, porque talvez não era igreja. Eram pessoas que estavam com o coração dividido. E o Senhor, Ele está provando nesses dias. E nós precisamos estar atentos. Tem muita coisa nova. Só que para a gente poder receber o novo, nós precisamos parar de olhar para o passado. Porque o passado não pode ser referência para nós no melhor. O passado não pode ser referência para nós do melhor. Nunca. O melhor está à nossa frente. O melhor está à sua frente. O melhor do que vai acontecer na sua vida, as melhores experiências com Deus, as maiores experiências na sua família, as maiores experiências profissionais, porque você vai crescer, você vai prosperar, ainda que tudo esteja tremendo, ainda que tudo esteja sacudindo, uma glória dobrada vai vir sobre você. Pastor, eu perdi o emprego durante a pandemia. Deus vai te fazer prosperar. Talvez Ele tirou de você o emprego para te dar uma empresa. Você vai ser um empresário, você vai ser uma pessoa que vai além do que aquilo que você conquistaria apenas ali no emprego, porque Deus, Ele sempre tem o melhor está na frente, o melhor não está atrás. Não fica olhando para trás como se o melhor estivesse lá atrás. Não está lá atrás, o melhor está na frente. O melhor está na frente. A nossa referência está à frente. Eu quero ler um texto para você em Provérbios 4, 25. Olha que a palavra de Deus fala para mim e para você. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está adiante de você. Mantenha os seus olhos fixos no que está diante de você. Olhe sempre para frente. Deus não colocou o olho nas nossas costas. Você não tem olho na nuca. Dá uma olhada na nuca aí do teu irmão. Tem olho aí? Não tem? É porque Deus projetou você para olhar sempre para frente. O passado muitas vezes vai ser uma referência do quanto a gente caminhou.
Mas nunca podemos ficar presos no passado, porque o passado pode nos impedir de receber a porção maior da glória de Deus. Porque quando a gente olha para o passado achando que o melhor está no passado, a gente nunca vai avançar, a gente nunca vai querer crescer, a gente vai querer sempre voltar para trás. Mas Deus não te chamou para voltar para trás. Nesse tempo de pandemia há desafios, mas você vai olhar para frente, você vai avançar, você vai receber a porção maior de glória do Senhor. O melhor está na frente. O melhor está à frente. Ainda que hoje você está passando um momento difícil. E eu quero falar para vocês de algumas coisas que você precisa deixar para trás. Você precisa deixar a culpa para trás. Talvez durante a pandemia, você, ao invés de você envolver-se com Deus, você acabou se envolvendo com pecado, envolvendo com coisas erradas. Esse é o momento de você deixar o pecado para trás, deixar as coisas erradas para trás e avançar para frente numa vida de comunhão, porque Deus sempre tem uma nova oportunidade para você. Quantas pessoas que a gente vai conversar e essa pessoa ela está presa lá no passado, ela não consegue avançar, ela não consegue ir à frente, ela não consegue ver aquilo que Deus está fazendo hoje, porque ela está olhando lá no passado. Ah, mas eu tinha um emprego, ah, mas eu tinha isso, ah, mas eu tinha aquilo outro. Ah. Olha para frente. Olha para frente. Deixa a culpa para trás. Deixa o pecado para trás. Paulo falava assim: olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo. Para onde ele olhava? Ele olhava para frente. A amargura, a decepção com pessoas. Quantas pessoas são presas às coisas lá do passado e não conseguem viver a alegria do hoje? Por que não consegue ser feliz hoje? Ah, não, porque há 10 anos atrás, porque, amados, eu estava conversando com uma pessoa, falei, não tem como você voltar atrás. A gente não tem como voltar atrás no tempo. Mas você pode superar. Em Deus você pode superar. Em Deus você pode perdoar. Em Deus você pode ser livre. E essa é uma escolha que nós podemos fazer. Nós podemos ficar olhando para trás e chorando, ou nós podemos olhar para frente e falar assim: olha, eu fui magoado, eu fui abusado, aconteceu isso comigo, mas hoje eu sou livre e eu vejo a perspectiva. Há uma glória maior ali na frente. Deus me livrou dessa situação. Quantas pessoas talvez feriram você? Se você ficar preso nas feridas do passado, você não consegue experimentar a cura do hoje. Tem uma cura hoje. Há uma libertação hoje. Há uma liberdade hoje. Para de viver o passado. Para de ficar olhando para o passado. Não se deixe prender ao passado. Como eu falei, o passado pode ser uma referência para você ser mais alegre, mais feliz. Não deixe a amargura prender você. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Ela decidiu olhar para trás. Deus tinha falado: não olhe para trás. Por que tinha para trás? O mundo. O que tinha para trás? Sodoma e Gomorra. E talvez no pensamento daquela mulher, falou: meu Deus, o que vai ser de nós agora? Onde é que nós vamos morar? E o que vai acontecer comigo? E eu falei assim: ah, mas o que eu tinha naquela cidade? Eu tinha uma casa bonita, eu tinha isso. E virou para olhar para trás. Quando ela olhou para trás, o que aconteceu? Virou uma estátua. Você quer virar uma estátua? Então para de olhar para trás. Olha para frente. Olha com planos e perspectiva do melhor de Deus. Eu quero que você feche seus olhos aí no lugar onde você está. Eu quero que você comece a imaginar aquilo que vai acontecer na tua vida. Eu quero que você comece a fazer planos e visualizar coisas lindas que você deseja no teu coração. Eu quero que você, projete.
Talvez que você está projetando, olha, um casamento, que eu estou projetando um ministério, eu estou projetando um filho, eu estou projetando. Eu quero que você comece a projetar coisas e olhar coisas que talvez hoje você não tem. E eu quero dizer para você que isso precisa ser no teu coração uma semente daquilo que Deus vai fazer. Você precisa olhar para o futuro com expectativa, com esperança. Você não pode olhar para o futuro achando que vai ser ruim, que as coisas não vão ser boas. Não, o que espera para você no futuro é um momento em que você vai experimentar um nível de glória que você ainda não experimentou, que você vai entrar em Deus, no coração dele, onde aí você ainda não encontrou, não entrou. Ainda coisas maiores, o que ainda não aconteceu, que você sonha acontecendo na sua célula, no seu ministério, no Brasil. Eu quero que você comece a ser povoado na sua mente, no seu coração, com sonhos de uma visitação de Deus. O que você imagina como família? O que você imagina a igreja do Senhor Jesus? Nesses dias eu estava sonhando, estava me lembrando, nós vamos encher os estádios. Hoje, quando nós olhamos, temos que manter um distanciamento, mas eu carrego essa profecia no meu coração, essa palavra, que eu tenho visto começar a se cumprir no Brasil. Quando nós tivemos o Descende, 3 estádios foram cheios de adoradores, e isso não tinha acontecido nunca aqui no Brasil. E eu quero falar, é só o começo. É só o começo. Nós vamos com a igreja encher os estádios, porque esse momento, ele ainda não reflete o nível de glória que nós vamos entrar. Sonhe com coisas grandes. Sonhe em ver mortos ressuscitando. Sonhe em ver paralíticos andando. Sonhe em ver um mover de Deus tão intenso, tão tremendo, que as nações da terra vão correr para o templo. O que está acontecendo aqui? Amado, esse lugar aqui vai ficar pequeno. Dá uma olhada hoje aqui, você falou, nossa, tem tanto lugar, tanto espaço. Mas não olha para o hoje, olha para o futuro, olha para frente. Porque através desse número de pessoas que está aqui, Deus vai fazer algo fantástico, tremendo. Foi assim que aconteceu lá em Pentecostes, você lembra? Foi assim que aconteceu. Quando Jesus estava aqui na terra, milhares e milhares e milhares de pessoas seguindo ele. Mas aí veio o sacode. Aí veio o sacode, ó, todo mundo, ó. Quantos sobraram? Fiéis. 120. 120. Orando, jejuando, crendo. E de repente, uau! E de repente, gente, parecia todos os dias acontecendo aquilo que eles faziam sempre. Eles se reuniam para orar. Vamos orar, toca aí um pouquinho o louvor aí, enquanto a gente vai orando aqui. E o pessoal ficava lá, e orava e tal. E aí o que aconteceu? Não aconteceu nada. E no segundo dia, no terceiro dia, estava acontecendo tudo, eles só não estavam vendo. O que eu quero falar para você é que está acontecendo tudo, talvez nós não estamos vendo, mas o Senhor está se movendo, enquanto os fiéis, eles estão buscando, eles estão desejando, eles estão atraindo, até que de repente, num dia que eles estavam pensando que ia acontecer as coisas do mesmo jeito. Gente, nós vamos chegar lá, nós vamos orar das 7 às 8, e depois nós vamos embora. E aí quando foi mais ou menos, sei lá, um certo horário, tum! De repente. E não acabou até hoje. E não acabou até hoje. E talvez para nós, essa seja a referência que a gente olha ali para o passado e fala, meu Deus, o tempo de maior glória que a igreja já viveu
foi lá no passado. Foi tempo da igreja primitiva. E o Senhor, Ele fala para mim e para você, fala assim, olha, não olha lá para a igreja primitiva como se fosse um momento de maior glória. Porque eu estou sacudindo a terra. Eu estou levantando o meu povo. Porque eu vou trazer um nível de glória maior do que a primeira casa, maior do que aconteceu lá em Pentecostes. Vai acontecer algo maior do que aconteceu em Pentecostes. Vai acontecer algo maior do que aconteceu em Pentecostes. Eu vou falar de novo, vai acontecer algo maior do que aconteceu em Pentecostes, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Há algo grande, tremendo para ser liberado sobre as nossas vidas, mas nós precisamos ter olhos para ver, nós precisamos ter a mesma disposição. O povo ali de Israel, os irmãos da igreja primitiva podiam estar falando assim, e agora Jesus não está aqui? E agora, o melhor que tinha foi nos tirado. Mas eles não fizeram isso. Eles entenderam a palavra que Jesus falou assim, olha, não é para olhar para o passado, porque eu vou enviar o Espírito Santo. E eles ficaram ali, esperando a promessa do futuro. E eu quero falar para você, meu amado, nesse tempo em que muitas vezes nós vamos estar limitados. Talvez você fale assim, olha, eu não posso abraçar, mas tem muitas outras coisas que você pode fazer. Eu e você, nós podemos fazer muitas outras coisas. E o Senhor, Ele quer desatar isso, você está entendendo? Ele quer liberar esse poder. Ele quer liberar esse poder para nós alcançarmos as pessoas sem abraçar. E de que maneira? De uma maneira sobrenatural. De uma maneira sobrenatural. Então, amados, nós precisamos aprender a ter olhos para ver o novo. E quando nós temos olhos para ver o novo, nós vamos então ter uma expectativa nova. E nós vamos experimentar coisas maiores. Amém? Não coloque seus olhos naquilo que você não pode fazer nesses dias. O que eu falei? Não coloque os seus olhos naquilo que você não pode fazer nesses dias. Coloque seus olhos naquilo que você pode fazer. Você não pode abraçar, mas o que você pode fazer? O que você pode fazer para demonstrar o amor às pessoas? Nós estamos como presbitério pensando, nós vamos fazer um batismo. A igreja não vai parar, nós vamos fazer um encontro com Deus. Como que nós vamos fazer um encontro com Deus? Bom, aquilo que não pode a gente já sabe, agora nós estamos procurando aquilo que pode. O que a gente pode? Algumas pessoas elas estão tão presas no velho, que deixaram de participar da célula, porque assim, não, agora, não, pelo computador eu não participo. Se priva da graça, da presença de Deus, por causa daquilo que não pode. Você está entendendo? E nós não podemos nos privar por causa daquilo que não pode. Nós temos que ser ousados e correr para cima daquilo que pode. Não pode ser presencial, mas pode ser pela internet. Vai pela internet, está valendo. Ah, mas não é a mesma coisa. Não, é algo novo. E nesse algo novo, Deus vai fazer coisas novas. Deus vai fazer milagres. Nós estamos pensando como nós vamos fazer um encontro. E nós estamos pensando, bom, algumas pessoas talvez não possam ir, são idosos. Vão fazer pela internet, sim ou não e tal. Por que não? A gente nunca fez. Vamos tentar? Pode? Pode. Vamos tentar? E aí a gente já pensou, se a pessoa ficar endemoniada? Do outro lado. Como que a gente faz? Gente, Jesus expulsou o demônio de uma pessoa à distância? Isso pode? Vai ser uma experiência linda. Vai ser uma experiência fantástica. Do poder de Deus tão maior, a glória da segunda casa sendo maior do que a primeira, uma pessoa sendo liberta através da internet. O capeta vai tentar fazer a internet não funcionar e a coisa vai funcionar e o capeta vai ter que sair.
Já pensou que experiência? Gente, já pensou? É coisa nova que a gente ainda não experimentou, que a gente falou. Já pensou se tá o André Luiz, alguém está pregando, em nome de Jesus sai. E aí falou, gente, tinha uma pessoa endemoniada lá dentro de casa, saiu o demônio. Porque não há limite para aquilo que Deus pode fazer. Havia uma pessoa que estava doente, Jesus enviou uma palavra. O servo falou assim, Jesus, você não precisa ir lá presencialmente. Envia uma palavra. E Jesus enviou. E o que aconteceu? Aquele homem foi curado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não se limite, porque você não pode fazer uma célula presencial. Profetize, seja cheio do Espírito Santo, declare cura, declare libertação, declare milagre, e milagres vão acontecer, porque não depende de você, depende da glória de Deus em você. Nós precisamos olhar para o novo com essa perspectiva. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a mergulhar dentro daquilo que Deus está nos colocando. Deus está nos colocando num momento para experimentar coisas novas, coisas diferentes. Mas se você ficar parado lá no... não, eu vou esperar a hora que a gente tiver o encontro presencial. Eu vou esperar a hora que... Não, meu amado, não espera não. Porque a glória é para agora. É para hoje, é para você, é para mim. Nós estamos vivendo um momento de estar voltando para casa. As coisas estão meio bagunçadas, estão meio diferentes aqui, não é? Não olha assim falando, nossa. Não. Olha com júbilo e fala assim, uau. Deus está fazendo algo tão tremendo. Daqui a pouco... Só esse lugar não vai caber o IESAP. Só nesse lugar não vai caber. Nós vamos precisar de usar o campus, nós vamos precisar de usar os estádios, porque nós vamos alcançar a nossa cidade para Jesus. Sabe qual é a expectativa? Eu quero terminar com isso, lendo de novo esse texto, onde Jesus falou, onde o Senhor falou através de Ageu: sacudirei todas as nações, os tesouros das nações virão até esse templo. Encherei esse lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe uma das coisas que Deus falou? Ele vai trazer os tesouros das nações. Mas olha que interessante. O ouro e a prata já pertencem a Deus. Que tesouros são esses? Qual é o maior tesouro que uma nação possui? As pessoas. As pessoas. As pessoas valem muito mais do que o ouro, do que a prata. E esse texto fala que as riquezas das nações, as pessoas, as riquezas dessa cidade, as pessoas vão ser atraídas a esse lugar. Vão ser atraídas a você, porque você é o templo de Deus. Porque haverá tanta glória, haverá tanto brilho. Nós estamos investindo num tempo de casas de paz. Talvez algumas pessoas falem, mas como que eu vou fazer? Não olha para trás não. Talvez essa é uma das coisas que Deus está querendo fazer comigo e com você. Talvez você estava tão acostumado a fazer a casa de paz de um jeito tão certinho, tão bonitinho. Agora Deus sacudiu tudo. E agora como que eu vou fazer? Você vai fazer num nível de glória ainda maior. Não tem expectativa. Ah, não, mas sabe quando era presencial, aí tinha mais poder, tinha mais unção. Por quê? Por quê? Quem limita a unção de Deus somos nós. Olha para frente com expectativa. Fala, sabe o que vai acontecer? Esse ano eu vou liderar as casas de paz e vão acontecer coisas tremendas em Deus. Porque a glória dessa casa vai ser maior do que a primeira. E eu vou ver os tesouros dessa cidade sendo atraídos para esse lugar. Sendo atraídos até você. Um novo nível de glória. Um novo nível de unção. Amém? Eu queria que você ficasse em pé. Tem alguma coisa que está prendendo o teu coração no passado?
E quando eu estou falando isso, eu não estou falando só de coisas ruins. Às vezes tem coisas boas. E às vezes é justamente essas coisas boas que impedem você de experimentar o melhor de Deus. Nesses dias Deus está sacudindo a sua vida, está sacudindo a minha vida, está sacudindo a nossa cidade, está sacudindo a igreja, está sacudindo as nações. Porque Ele está preparando a igreja dele para o tempo da volta. E a igreja que Ele vai encontrar é uma igreja gloriosa, que vai viver os melhores dias, que vai viver um nível de unção muito maior do que a da igreja primitiva, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Feche seus olhos.